Entrar no assunto de hoje, ideias de trading, vamos falar de setores, de rotações, de ETFs. A promessa que eu fiz no último programa, a gente fazer uma análise de ETFs, e com isso eu quero trazer um racional analítico para quem acompanha índice, começar a acompanhar setores. A gente tem instrumentos aí à nossa disposição, além de acompanhar as ações. Tá? Então tem várias formas da gente analisar esses ativos e de se posicionar com eles. E é isso que eu quero falar hoje, que eu vou trazer no assunto aqui. Vamos começar. Eu vou falar um pouco de índice. Deixa eu abrir aqui o Point to Fix. A gente pensa em índice, a gente pensa logo nas ações que estão embaixo, mas tem umas camadas entre índice e ações que a gente pode estar analisando. Setores, por exemplo, né? Um índice de ações, por exemplo, ele é composto de setores que embarcam de ações embaixo. No caso do S&P, esses setores se subdividem ainda. Tá? Nós temos na plataforma ferramentas que a gente pode estar se posicionando em setores. Isso é importante, né? Até no momento que a gente está de agora, né? Ontem começou até uma das justificativas do mercado americano já abrir e começar a cair, foi de uma rotação de empresas mega cap para outras empresas. Então, às vezes um índice ele está subindo, mas não significa que todas as ações ou todos os setores estão acompanhando este movimento. O contrário também é válido, né? O índice está caindo e nem sempre tudo está caindo junto. Então é interessante a gente fazer análises, né? Se a gente quiser entrar nesse mérito, em vez de a gente ficar acompanhando somente ativos individualmente, a gente pode olhar o todo, certo? E fazer análise com isso, porque a gente pode se posicionar direcionalmente, podemos nos posicionarmos com long e short, enfim. E esse racional serve tanto para trading quanto para investimento. Então vamos começar com uma primeira ideia, né? Deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui, ó. Eu posso olhar um índice contra, né, um setor. A gente já falou aqui no programa, por exemplo, dos gráficos de rotação relativa, né? O RRG Charts, que nós temos acesso até gratuito, que a gente pode observar quais os setores estão relativamente contra o índice, liderando o movimento, ou ganhando força, ou enfraquecendo. E com isso a gente pode se posicionar. Fizemos um estudo, né? Por exemplo, eu já vi que o setor, por exemplo, de tecnologia está perdendo força, está tomando conta o setor financeiro. Eu posso fazer uma aposta direcional em cada um, eu posso fazer um long e short em cada um. Então, se eu estiver olhando índice contra setores ou setor, eu posso estar fazendo isso. Eu posso ficar vendido no índice, acreditando que o setor, por exemplo, vai andar mais, vai se valorizar mais. Então, quanto o índice está andando 1%, né, eu posso estar posicionado no setor para andar 2%. E com isso eu estou ganhando a diferença. E assim, tem alguma proteção caso dê errado. Tá? Outra forma, ok, eu identifiquei um setor, né, que ele vai liderar o movimento, por exemplo, do índice. Né? Acredito que o índice vai subir, acredito que esse setor vai subir. Dentro desse setor, quais as ações que têm o maior potencial ou que estão, né, no racional para se valorizarem junto? Quais vão liderarem este movimento? E aí eu posso também fazer um direcional dentro dessa ação. Ou eu posso fazer também long e shorts, porque eu posso ver que uma ação talvez não ande tanto, e eu posso apostar em uma, ficar vendido em outra, eu tenho alguma proteção. Obviamente a gente vai entrar nos detalhes do long e short, né? Tem algumas coisas, para quem não conhece, tem os riscos maiores, mas essa análise, essa forma que a gente está enxergando de análise cruzada e relacional é importante a gente perceber. É diferente de eu ficar só olhando Apple, por exemplo. Apple vai subir, Apple vai cair. Ou eu olhar o setor inteiro de tecnologia e olhar ele contra todo o índice e os outros setores. Ficar observando, porque às vezes a gente está muito acostumado, o índice precisa de uma correção.
né? E aí a gente fica esperando uma correção do índice, por exemplo, para a gente se posicionar. Mas será que não tem ali no meio algum setor que eu possa me posicionar nesse meio tempo, que não vai cair ou que ele vai começar a subir, né? Que é ele que vai liderar a subida do índice? Então a gente pode fazer outros tipos de análise, identificar outras oportunidades, além do que ficar unicamente e exclusivamente olhando um ativo de forma isolada e não de todos os seus relacionamentos, os seus cruzamentos com outros ativos que o compõem, né? A gente fala muito aqui no Trade Time, a gente faz um screening, a gente fala também de tentar enxergar o todo, né? A gente fica olhando o índice americano, a gente fica olhando o índice dólar, né? As moedas que compõem o índice dólar, né? A gente está tentando fazer um relacionamento aí mais macro, mas também a gente pode fazer dentro de um próprio índice, né? Das ações que o compõem, dos setores. Se a gente só olhar ações, a gente pode olhar as ações concorrentes dentro do setor para saber qual aquela melhor a se posicionar. Enfim, esse era o assunto que eu queria trazer. Eu quero ainda contribuir nesse assunto o seguinte. Primeiro, ativos, né, que a gente tem aqui na plataforma da Active Trades. Tá? Os principais setores aqui, não são todos os setores que a gente tem ativos. Tá? Desta lista que compõe o S&P, tem 2 setores que a gente não tem um ETF que represente. Um, se eu não me engano, é de comunicação, é um setor até que tem uma relevância no S&P, e outro é de materiais. Mas a gente tem esses aqui, né? O setor de tecnologia da informação, a gente tem um ETF próprio para ele, que é o XLK. Quais são as principais ações que o compõem? Apple, Microsoft, Visa. O setor de healthcare, que é o XLV. Né? Quais as principais ações? Johnson & Johnson, United Health, Pfizer. A gente tem essas ações, a gente tem os ETFs e a gente tem o índice. Então a gente já consegue fazer, a gente já tem vários ativos que a gente pode fazer análises relacionais, tá? E a gente pode estar tomando decisão, né? Olha, eu vou me posicionar agora que o setor de tecnologia está perdendo força, eu vou me posicionar no setor de healthcare, né? Dentro do setor de healthcare, quais são as melhores ações? Eu posso inclusive fazer um long and short vendido em healthcare para apostar numa ação específica. Caso o setor não ande, né, posso ter alguma proteção caso aquela ação, o setor inteiro não ande, né, e eu apostei numa ação. Enfim, a ação pode cair menos que o setor, né? A gente vai estar podendo também fazendo análise de betas. A gente pode ver quais aquelas ações que têm mais chance de o mercado subindo se valorizarem, e se o mercado cair, quais aquelas ações que são mais fracas e elas vão ter uma relação pior para o mercado. A gente pode observar isso também. Tem muita coisa que pode ser feita aqui. E aí a gente entra na parte de métodos, né? A gente pode fazer apostas direcionais. Eu estou apostando num ativo específico, eu fiz uma análise relacional e eu acredito nessa análise relacional que esse ativo vai subir ou vai cair. Ponto. E aí eu tomo a minha decisão. Ou eu posso fazer um long and short. Tem métodos para fazer um long and short, né? Eu vou escolher um ativo para estar comprado e outro para estar vendido. Tá? Posso fazer com análise técnica, né? A gente já falou sobre isso, desvio de ratios. A gente pode usar bandas de Bollinger ou outra medida que mostre desvios e a gente acredita que vai ter uma conversão à média. Pode usar a correlação, né? Que hoje é super criticada as correlações, porque dizem que um ativo se movimentar inversamente ou na mesma direção que outro ativo não tem uma explicação estatística se realmente tem uma ligação ou não. A gente sabe que muitos ativos são correlacionados, né? Dificilmente eles podem perder a correlação por um tempo, mas dificilmente a gente vai ver, por exemplo, o dólar se valorizando com as commodities também, né? Já que elas são negociadas em dólar também. Porque tem uma consequência e aí vai ter alguma ação. Qual é a consequência se a gente tem um dólar muito forte com commodities muito forte? Pode trazer inflação, as coisas vão estar mais caras em dólar para todo mundo. E aí vai ter, né? É para ter uma ação dos governos para corrigir isso. Então, em determinados momentos pode ter uma descorrelação e depois voltar a correlacionar. Mas enfim, tem bastante crítica, principalmente para long and short. E aí hoje um método que todo mundo fala é da cointegração, que é um método estatístico, tá? Para determinar
se aquele grupo de ativos eles têm uma tendência a convergir para a média, tá? Se os seus resíduos têm uma estacionariedade, são uma série estacionária, ou seja, convertem a média. A gente falou isso no último aqui no último Trader Time, tá? Então pode ser usada a cointegração. O que precisa tomar cuidado com o long and short? Que o long and short nos dá várias possibilidades de ganho, né? Se eu estou posicionado comprado, estou posicionado vendido, se a venda anda mais que a compra, eu posso estar ganhando. Se a compra anda mais que a venda, eu posso estar ganhando, né? Muito vai ser como vai estar o ratio. Tá? Só que também a gente tem que tomar cuidado que eu posso perder nas duas pontas, que seria abrir a boca do jacaré, ou seja, eu me posiciono e aquilo que eu imaginava que fosse uma conversão à média continua aumentando a distorção, certo? Então eu estava trabalhando com 2 desvios padrões, de repente já está negociando a 3 desvios padrões, e aí eu perco grande nos dois lados. Então tem que ter muito cuidado com long and short, tá? Não é uma operação mais segura, tá? É isso que tem que ficar claro. Não é uma operação com certeza de ganho, tá? Tem que acreditar no desvio da média, tem que fazer um bom racional em cima, independente do método que tu escolher. Tu pode combinar todos os métodos também, né? Com integração, com análise técnica, enfim, fundamentos também, tá? Um outro método, né, de aplicar isso que a gente está conversando aqui é fazer tipo que nem os fundos long biased, né? Que eles acabam tendo uma carteira comprada contra uma carteira vendida. E o que eles acreditam dentro da análise que eles fazem? Que a carteira, se o mercado está subindo, a carteira comprada vai performar muito melhor do que a carteira vendida. E se o mercado cai, essa carteira vendida vai apanhar bastante, né? Óbvio que eles fazem também tem os estudos, né? A maioria desses fundos fazem estudos fundamentalistas, entendem o cenário macro, entendem por que o mercado pode cair e sabem quais as ações, por exemplo, que vão sofrer, né? Esses são os fundos que têm performado até muito bem na indústria brasileira, os fundos de long biased, tá? E aí tu pode estudar isso, além de fundamentos, tu pode estudar pelos betas, né? Entender qual é o comportamento de determinada ação, certo? Em relação aos movimentos do índice. Se o índice sobe por cento, quanto sobe essa ação, teoricamente, né? Se o índice cai, quanto cai essa ação? Vai ter ações que não acompanham, que não têm o mesmo movimento, são ações mais defensivas. Talvez essas são ações que não tenham tanta volatilidade que tu pode ficar vendido e estar comprado naquelas que têm uma maior volatilidade que tu acredita que tem o potencial de superar o índice, tá? Enfim, eu estou entregando os métodos aqui, né? Não estou explicando nenhum em detalhes, não é esse o objetivo. O objetivo é a gente falar que a gente tem à disposição diversos ativos aqui, né? A gente já vem falando bastante no programa, eu estava prometendo a gente olhar isso com mais atenção, eu queria checar se todos os ativos tinham, né? Fazer uma análise deles e a gente vai entrar na análise de hoje dos ETFs. Além de S&P, né? A gente pode olhar os setores do Nasdaq, quais as ações que compõem. A gente pode fazer uma análise disso do próprio índice dólar, né? Comparando as moedas que o compõem e tentar entender qual que vai fazer um determinado movimento. Se a gente acredita, por exemplo, que o índice dólar tem uma possibilidade de se valorizar, qual moeda deve ser que lidere isso? Se tem alguma que vai liderar ou se todas vão subir igualmente, né? E a gente pode fazer posições em relação a isso. É diferente um pouco essa análise de olhar individualmente cada ativo, de cada momento, né? E aí tu tem que dar, obviamente, os pesos de cada moeda, né? Por exemplo, no índice dólar, o euro-dólar responde por quase 60% de todo o movimento, né? Tem que olhar a libra, tem que olhar o dólar canadense. Enfim, tem várias coisas que podem ser feitas, vários racionais, é preciso profundidade, tentar compreender, mas se abre coisas diferentes do que ficar só, né, no feijão com arroz, de olhar cada ativo individualmente, ou não vou chamar de feijão com arroz o cara ser especialista num ativo só, mas eu defendo bastante aqui que a gente diversifique, né, as nossas análises, os nossos ativos que a gente está enxergando, porque se a gente fica às vezes muito preso num ativo só, pode até surfar bem os movimentos dele, mas tem momentos que o ativo
ele não tá para andar, né? Ele não dá as oportunidades. E aí, se tu tem outros ferramentais na tua carteira, aqui outros leques, outras coisas que tu faz, que tu analisa, tu pode buscar outros tipos de oportunidades. Legal? Vamos olhar aqui, deixa eu mudar aqui pro... Opa! Vamos mudar para o... Aqui, legal. Ei, já abriu aqui do lado. Antes de entrar nos destaques, vamos dar uma olhada na análise aqui. E vamos começar com os setores, os principais setores em ordem de peso aí que a gente tem os ativos aqui na Active. Vamos começar com o setor de tecnologia, tá? O ETF aqui do setor de tecnologia. Deixa eu até mostrar para vocês aqui. O XLK, o site do XLK, tá? Dentro da empresa que faz a gestão deste fundo, ó. Botei XLK aqui, SPDR, tá? Vamos entrar aqui, cadê o site? Aqui, ó, SSGA, tá? A maioria dos ETFs é esta empresa aqui que faz a gestão, tá? E o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, ó, que tu vai encontrar né, da lista ali, quase todos são dessa empresa, o XLK, o XLE, o XLY, o XLI, tá? E aí que eu quero mostrar para vocês aqui, a gente tem... Ó, vai ter aqui as empresas que compõem as principais, tá aqui os pesos, ó, Apple, Microsoft, Visa, né? O Apple e Microsoft respondendo aí por 40% desse ETF, tá? E aqui tem os subsetores, tá? Isso que era uma coisa que eu queria trazer para vocês que é importante aqui, ó. Software, 31%, tá? Do setor de tecnologia. Tecnologia de hardware, de armazenagem, os periféricos, 23%. Serviços de TI, 20%. Semicondutores, enfim. Vê que se subdivide aí esse setor em outros. Tá? Isso é importante perceber quem está fazendo esse tipo de análise, tentar entender. Por exemplo, né, podemos estar sofrendo, tá, aí o setor mais de capital intensivo, né? E o setor de semicondutores, as ações dos setores de semicondutores podem estar se valorizando. Por quê? A gente tem hoje uma restrição, por exemplo, né, dado a pandemia no setor de semicondutores. As ações desse setor desse subsetor pode estar se valorizando contra o restante. Então vale a pena fazer análises aí separadas e perceber isso, que não dá para botar tudo no mesmo balaio. Vamos falar agora de gráfico aqui do setor de tecnologia. Olha, o setor de tecnologia, o ETF ontem, né, teve uma boa correção no mercado americano e ele teve até um gap, tá? E eu não achei muito auspicioso quando eu fiz a análise desse setor, desse gap que ele deixou, porque deixa o gap 1, né, da máxima que ele fez, agora em abril, né? Ele meio que faz um topo duplo e ele faz um gap para baixo, tá? Para mim isso aqui é significativo, é uma ilha de reversão, tem dois gaps. Obviamente que a gente está analisando um ETF, tá? Não é porque o ETF é um fundo, não é talvez um índice, né? Tem metodologias diferentes. E também a gente não está olhando muitas ações individualmente, mas me preocupa graficamente, olhando o preço de ETF, esses dois gaps aqui, porque para mim isso aqui pode ser um gap de euforia, de exaustão, e aqui a confirmação realmente da exaustão. Mas enfim, por enquanto, o que a gente tem aqui é uma tendência de alta, né? E com sugestões que ela pode estar no fim dela. Estou colocando aqui uma retração de Fibo, né? Ontem quase perdeu 50, pode ainda bater no 61. Até aqui, ó, respeitando esta LTA, eu acho ainda que a trajetória altista do índice ainda está preservada, tá? Se perder, talvez venha aqui testar níveis mais abaixo. Aqui a gente tem uma região de suporte interessante, tá? A gente pode colocar os suportes aqui. Outros níveis de suporte. E aí pode dar uma lateralizada, tem que observar o que vai acontecer, tá? Os sinais não são muito positivos. Então, se é para escolher um setor para estar posicionado contra o S&P, tá?
talvez esse não seria o setor que eu escolheria, tá? Para estar posicionado a favor, comprado. Tá? E aí tem que estudar o setor, tem que estudar as empresas que o compõem, os seus subsetores, enfim, tudo aquilo que eu comentei. Vamos falar o XLV, tá? O setor de healthcare. Eu já gosto muito mais desse setor de healthcare, certo? Até ontem, com toda a correção da bolsa, foi um setor que subiu, certo? E ele está numa trajetória altista, querendo fazer uma pivotar para testar o topo e quem sabe aí fazer um novo topo, tá? Ficou nos 38,2% de FIBO, então entre tecnologia e o XLV eu prefiro ficar posicionado, né, na ponta compradora neste setor aqui, tá? E aqui nós temos aqui níveis, né, de alvo. O que pode acontecer? Pode bater na máxima, não passar, ou ele voltar a corrigir, aí temos que ver onde é que ele vai parar. Temos uma linha tendência de alta mais curta e uma mais longa. Enquanto estiver respeitando elas, se mantém aí para mim o cenário. Eu acho que o 119 aí é um ponto importante, era uma máxima anterior que ele passou, tá? Eu preferiria que ele ficasse no máximo até ali em cima, mas é um setor que eu gosto, tá? Eu colocaria ele no meu watchlist, o XLV, tá? Para cima, respeitando retrações, certo? Vamos lá, XLY, tá? O setor de consumo discricionário, tá? Se eu não me engano, a Tesla faz parte desse setor. Quais as principais ações aqui? Até apaguei aqui, já esqueci. Enfim. Esse setor preocupa um pouco o movimento que ele fez, né? Porque não tem uma ilha de reversão tão bem desenhada, mas tem um gap aqui que seria um gap de rompimento dessa LTB e ele faz um gap para baixo, tá? Não está totalmente perdido, né? Não está tão feio como o setor de tecnologia, tão evidente que seria aqui uma exaustão do movimento, mas a gente precisa ficar observando o que é, né, este gap aqui. O que significa esse gap? Se ele vai fechar isso aqui hoje, aí resolve o problema, enfim. Ficar atento também a essa região dos 174, 173, que foi a região da máxima anterior. Ele já teve uma visita aqui, testou o topo, não conseguiu passar. Se passar, temos ainda a retração de FIBO, mas vamos testar aqui, ó. Tem a LTB que ele rompeu, ver se essa LTA ele vai respeitar, enfim. Outra coisa para observar até aqui, eu observei aqui, ó, esse candle do dia 24 de dezembro aqui, tá? É uma informação que está distorcida nos bancos de dados, tá? Esses movimentos não, mas esse está distorcido, tá? Então vocês vão encontrar talvez um ETF que pode ter algum problema na base de dados que a gente recebe aqui pelo MetaTrader. Mas enfim, essa é a análise, tá? Tem que esperar, tem possibilidade de voltar a fazer máxima? Tem, tá? Para mim não está tão feio quanto. Aí a gente precisa observar as principais ações. Vamos até dar uma olhada nas principais ações aqui. Deixa eu abrir aqui de novo o Google. Hoje vai ser um pouquinho mais longo o nosso assunto, mas eu estava devendo aqui o XL... agora até esqueci o nome do... Deixa eu ver qual é que é. Isso. XLY. De consumo discricionário. Vamos ver as principais ações aqui, ó. Amazon tá aqui e Tesla, tá? E Home Depot, que é aquela loja de produtos para casa, se eu não me engano, de utilidades americana, né? E depois tem o McDonald's aqui. Então observar aí estas ações, a gente tem essas ações aí, tanto a Nike também na Active Trades, tá? Pode ser até o seguinte, tá? Tesla pode ter uma correção, Tesla teve problemas na China, enfim, tem os problemas de metas de produção que saiu nos resultados dela, até por questões dos semicondutores. Às vezes Tesla pode estar pesando bastante no ETF e a gente pode ter algumas ações aqui que se beneficiam da reabertura americana, por exemplo, o McDonald's. Tá? Então vamos ficar atento nesse setor.
às vezes, né, ele não está tão feio, mas talvez se ele vier testar uma máxima, ele faça com um grupo de ações e não com outras. E a gente pode estar se beneficiando aí, fazendo uma análise, por exemplo, de McDonald's. Setor financeiro, né? Ontem subiu e renovou máxima, com o mercado derretendo. É um setor que deve estar liderando aí, né, o desempenho relativo, né? Então aqui no setor financeiro está quase alcançando aqui a projeção que a gente já tinha feito, a gente já tinha olhado esse setor e por enquanto está bonito. Tem divergência aqui? Tem uma divergência, está tentando resolver, tá? Esse é o único pontinho de atenção para esse setor. Vamos ficar observando, talvez se ele vai parar aqui no 6108, que ele está quase lá, tá? Se ele vai dar uma recuada. Porém, estamos tendo discussão nos Estados Unidos, tem toda a preocupação com inflação, ontem a Janet Yellen, então eu vou falar isso no destaques sobre questões de taxa de juros. Esse é um setor que se beneficia do aumento de taxa de juros, tá, nos Estados Unidos. Enfim, pode ser estudado, né? A gente vai olhar, por exemplo, JP Morgan, a gente já olha JP Morgan aqui, JP Morgan está num ponto que se ela passar, ela pode vir renovar máximas, vai ajudar esse ETF. XLI, setor industrial, desconsiderem esse candle, é o mesmo caso do setor de consumo discricionário, tá? Ele tá algum problema na base de dados aí que a gente recebe, já fiz a checagem disso. Tá num canal de alta também, tem algumas preocupações aí com divergências, não tão grande, tá? Menor que o setor anterior, o financeiro, tá? Vamos ficar observando aqui, ele não está numa área sobrecomprada, só diminuiu um pouco o ritmo de subida, mas também é um setor que está ainda bonito, né? Precisamos observar se vai continuar assim. Está dentro desse canal para mim. Para mudar alguma coisa, teria que perder essa LTA. XLP, consumo, bens de consumo. Tá? Principais ações do XLP, já esqueci. Depois vocês consultem aí, tá? Eu sou meio... se eu não me engano, tem a Honeywell, aquela empresa que faz aquecedores, né? Não é aquecedores, climatizadores, as casas americanas. Tem, eu acho que até UPS está aí dentro, mas enfim, a gente pode voltar ali depois para a apresentação, a gente olha com tranquilidade. Não ganhou o mesmo ritmo, né? Depois da pandemia. Para mim tá num canal de alta, a gente já tinha analisado aqui, tá batendo nas máximas do canal, fez aqui, vamos ajustar aqui, ó, a retração, tá testando a máxima, fica atento, tá? Pode estar fazendo um topo duplo e voltar um pouco mais, mas para ficar feio mesmo, para mim daí teria que perder esse canal aqui, talvez ela só tome um pouco mais de fôlego para voltar a subir, assim, uma questão mais lateralizada, né? Tem uma questão aqui de divergência, tá? Os últimos topos ali mostram uma divergência, não conseguiu passar de 79, também pesa um pouco contra. Mas como o ritmo não parece ser tão intenso, parece mais uma correção ainda para se manter aqui numa lateralização. Enfim, não tá ruim. Esse aqui, ó, esse ETF é o único que não é da SPDR, tá? É da iShares, a empresa que nós temos aqui na Active, tá? Que representa o setor de real estate. Tá? Bateu cabeça aqui no 75,81 do índice de força relativa. A gente tinha colocado essa linha aqui no último, ele está perdendo essa linha. Eu espero ainda para esse setor alguma retração aí. Eu até vou botar aí na watchlist. Alguma retração. IRYR, tá? Para cima, respeitando aí retrações, tá? Não acredito ele fazendo novas máximas aí. Até tem uma questão histórica que ele pode até bater ali pertinho, tá? Tem um topo histórico e voltar, tá? Mas eu não quero fazer nada nesses níveis aqui. Eu gostaria que ele corrigisse, tá? Tem uma LTA aí, tem retrações de fibra, pode até 61% tranquilamente. E o último é o setor de energia, um setor pequeno, tá? Representa pouco do S&P. Fez novas máximas,
teoricamente corrigiu em FIBO aqui em 50% da pernada, tentou passar, mas ele abriu lá embaixo e fechou para cima. Parece que está querendo retomar a alta para vir testar a máxima. Por enquanto, né, ele está fazendo um pullbackzinho aqui, ele até rompeu esta LTB, está fazendo um pullbackzinho aqui nesta linha de tendência que levou ele até aqui em cima. Tá? Então ele rompeu, né, passa, faz um pullback. Então aqui eu tenho duas retrações desta pernada aqui. Deixa eu botar o point to fix aqui. Perdi ele. Onde é que está você, meu filho? Sumiu da tela, tá aqui. Deixa eu desenhar isso aqui. Então a gente tem que ver se ele fez esta pernada aqui. Esta pernada aqui corrigiu para retomar alta, teste de topo e mais longe. A gente pode traçar uma projeção em cima disso, ou se isso aqui é uma correção, ele está batendo agora em 61% de FIBO, que coincide, né, com um pullbackzinho em cima desta LTA que ele rompeu para voltar a cair. Voltar a cair tem que perder essa outra LTA para mim, tá? Já fica feio. E aqui ele pode estar vindo bater nesta aqui. Okay? Então, ficar atento. Aqui cabe muito uma análise dos seus subsetores, das ações que compõem. Aqui a gente vai ter indústria petrolífera, acho que tem ExxonMobil, tem Chevron. Tá? Tem que ver o que está acontecendo no momento dessas empresas. O petróleo agora está no momento, né, voltando para as máximas. Tá? Pode ser aí o gatilho que faça uma pernada de alta. E aí tem que estudar com mais profundidade se não quiser ficar numa análise somente do ETF. Legal? Esse era o assunto que eu queria trazer para vocês hoje. Tá? Essa análise mais cruzada aqui. Ó. Aqui tá as principais ações. Ó. Exxon, Chevron, essa aqui, esqueci o nome dessa ação aqui. Tem Schlumberger, tem várias empresas do setor de exploração e de produção de petróleo. Tem o Real Estate aqui, deixa eu ver que eu falei do Industrials, a Honeywell, a UPS, tá? Os bens de consumo, eu tava errando pra caramba, tá? Honeywell e UPS não são do setor de bens de consumo, são do setor industrial. Setor de bens de consumo aí, a Procter & Gamble, Coca-Cola e PepsiCo. Legal? Então fechamos esse assunto de hoje. Tá? Entreguei esse racional analítico aí, formas de olhar, métodos que a gente pode estar se posicionando diretamente, direcional, ou fazendo long and short, ou uma questão long biased, né? Podemos utilizar isso para investimento quanto para trade. Vamos entrar nos